Oi, gente, voltei aqui para contar sobre o caso macabro de John List. John List é esse aqui que está à minha direita, é esse mesmo. E para vocês entenderem seu caso, é importante que eu volte na sua infância. John List era filho de pais super protetores, John Frederick e Alma. Eles não deixavam o menino brincar fora de casa, brincar com seus amigos, se divertir, porque eles tinham medo que ele se sujasse, se machucasse, aquela coisa de pai super protetor. A matriarca Alma também obrigava o filho a ler a Bíblia com ela todos os dias, hábito que se manteve até a morte da sua mãe. John cresceu um garoto super frustrado, claro, né? E com problemas com seus pais. E na primeira oportunidade ele meteu o pé de casa. Ele saiu, foi para a Universidade de Michigan estudar administração e depois ele fez um mestrado em contabilidade. Em 1951, uma carreira já estabelecida na qual se formou, ele conheceu Helen. Helen Morris Taylor era uma jovem viúva da Guerra do Vietnã que morava com sua filha Brenda. Os dois rapidamente se Porém, Helen e Alma, lembram Alma, a mãe de John? Elas não se gostavam muito, né? Elas, na verdade, se odiavam, né? Vamos falar a verdade aqui. Então, a sogra dizia que a mulher era uma interesseira e a nora dizia que a mãe de John a perseguia sem razão nenhuma, né? Em 1965, John conseguiu um super ótimo emprego, né? Em um grande banco e Helen meio que pressionou John para comprar uma casa maior, já que agora eles tinham 3 filhos e pouco espaço. John acabou comprando uma mansão com 18 cômodos no subúrbio de Nova Jersey. A sua mãe, Alma, lembra, ajudou a pagar essa casa, essa mansão, mas estipulou uma condição, que ela iria morar com eles. Gente, ai meu Deus, a sogra foi morar com a nora, as duas não se batem, não se bicam, ai que coisa, né? Bom, então, dentro de um ano, o John, ele conseguiu, né, se organizar financeiramente e tal, e aí o que aconteceu? Ele foi demitido do banco, gente. E aí, claro que teve problemas financeiros, porque, né, ele tinha não só que manter uma mansão de 18 cômodos, como também 7 pessoas. Ele, com vergonha de dizer para a família que estava, né, sem emprego e falido, começou a mentir para sua esposa, dizendo que ia todo dia de manhã trabalhar, quando ele ia, na verdade, ficar na estação de trem esperando o tempo passar, porque ele estava com vergonha de falar a verdade. No dia 9 de novembro de 1971, seus filhos saíram cedo para a escola. Helen e Alma eram as únicas na casa, então John foi até o porão, pegou 2 pistolas que estavam escondidas. Lentamente, sem que ninguém percebesse, subiu as escadas e foi em direção à sua mulher e atirou em sua cabeça. Sua mãe, uma senhora na época de 84 anos, não tinha para onde correr, não tinha como se defender, apenas implorou para que o filho parasse, mas logo foi silenciada por uma bala em seu crânio. O assassino, então, começou a apagar qualquer vestígio que ligasse ele ao crime. Depois, ele trocou de roupa, ligou para o colégio dos filhos pedindo para que eles fossem para casa. Nesse meio tempo, lavou a roupa, sentou-se à mesa para esperar as crianças chegarem. Patrícia e Frederick Jr. foram os primeiros a chegar. Então, John repetiu o ato e matou-os com um disparo fatal. Quando John Jr., menorzinho, chegou, desconfiou que tivesse alguma coisa errada e viu que tinha uma arma apontada para ele. Reagiu, mas foi em vão. Mesmo tentando brigar com o pai disparou 10 vezes contra o próprio filho e o matou. Bom, atordoado pelo que fez, o assassino escreveu uma carta ao seu pastor antes de fugir, dizendo que Deus o perdoaria, pois tinha salvado a família da pobreza e que a encontraria lá no céu, quando o tempo fosse. John arrumou as malas, pegou todo o seu dinheiro e fugiu sem deixar nenhuma pista de seu paradeiro. Só depois de um mês, as pessoas começaram a dar falta da família e, com um mau cheiro, perceberam
que havia alguma coisa errada. A polícia foi lá à casa de John e viu todos os corpos lá em sua casa, deitados no chão, um do lado do outro, com exceção da mãe que estava no último andar. Foram então 18 anos procurando o assassino daquela família e já não existia mais nenhuma esperança de encontrá-lo quando o programa de televisão America's Most Wanted fez uma matéria relembrando o caso e mostrou um busto de como John estaria. Bom, centenas de ligações foram feitas e todas denunciavam Robert Peter Clark, um homem casado que parecia ser uma pessoa boa e seguidora da palavra de Deus. Acreditavam que essa pessoa poderia ser o tão procurado assassino. O interrogatório durou dias, mas depois de muito cansaço, Robert assumiu sua verdadeira identidade, afirmando que era John List. Confessou a morte de todos os membros de sua antiga família e foi condenado a 5 prisões perpétuas. Quando foi perguntado por que de também ter matado sua mãe, o serial killer disse que prometeu ao pai, antes de morrer, que cuidaria dela e não a deixaria sofrer. E como havia prometido, assim o fez. Bom, da mesma forma, a ele foi perguntado por que ele não se matou também. E ele disse que suicídio seria pecado. Ai, John. E é essa história macabra de John List.